Boa noite, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Calvário. Hoje eu quero falar sobre os dias são maus. O texto básico está em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, hoje nós estamos em quarentena ainda e hoje estamos aí no 72º dia, 72 dias, hoje no dia 26 de maio de 2020. E eu quero falar, irmãos, com base nesse texto dos dias maus, dizendo que os dias são maus. E isso é que diz o apóstolo Paulo nesse texto, nos diz sobre esses dias maus. Porém, o mesmo apóstolo ele profetiza que os dias no seu futuro seriam muito pior. E o futuro do apóstolo Paulo é o nosso presente e é também o nosso futuro. Basta observar com um pouco mais de atenção para perceber que os nossos dias são evidentemente esses últimos tempos, esses dias maus que o apóstolo Paulo profetiza. Nós vivemos um tempo de apostasia, e para quem não sabe o que é apostasia, irmãos, é o abandono da fé, é deixar as coisas de Deus em troca das coisas do mundo, é deixar a igreja, é abandonar a carreira da fé que se estava seguindo. Nós ouvimos notícias de escândalos ao nosso redor e elas se multiplicam. E também se multiplicam homens e mulheres que antes eram conhecidos como homens e mulheres de Deus, mas abandonaram a fé e se expuseram à vergonha e ao enxovalhado evangelho por não guardarem a fé e o testemunho. Ouve-se a voz do leão devorador que está rugindo o tempo todo em busca de alguém para devorar, conforme diz 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esses casos de apostasia entristecem os crentes e deixam as ovelhas sobressaltadas, as pessoas simples, apavoradas. Quando essa apostasia surge no meio da igreja, o amor de muitos, ele tende a esfriar-se. Porém, a ira do Senhor é derramada sobre a sua igreja quando isso acontece, irmãos. Geralmente através de crises, de várias naturezas. Acontece para chamar a atenção do povo eleito para uma vida mais sincera diante do Senhor, vivendo autenticamente a sua palavra. E como se prevenir da apostasia? Primeiro, busque refúgio em oração. Não deixe de orar, não deixe de entrar em contato com o Senhor todos os dias. Segundo, chegue mais perto do Senhor. Terceiro, busque a sabedoria da palavra de Deus. Isso vai nos livrar da apostasia. E Jesus Cristo já havia avisado de que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, e esfriar de quase todos. Isso está lá em Mateus capítulo 4 e versículo 12. Irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina que os dias são maus e perigosos. E que esses dias últimos eles seriam piores do que os dias mais perigosos que já existiram, porque os mais perigosos que já existiram são os princípios das dores. E os dias de hoje são dias muito perigosos. Porém, o Senhor ele nos diz que nós devemos confiar nas suas promessas, estar próximo dele o tempo todo. E eu quero terminar com uma severa advertência do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Lucas, capítulo 17, versículo 1. É inevitável que venham os escândalos, mas ai dos homens pelos quais esse escândalo vem. Que Deus nos perdoe e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.